Olá, pessoal, bom dia! Como vocês estão? Hoje a gente vai falar de direito tributário, né? Como começar no planejamento tributário, como que funciona isso. Então a gente tem uma super convidada, logo logo ela vai estar com a gente para poder explicar como é que funciona, né, essa questão do direito tributário, porque a gente sabe como funcionam alguns outros planejamentos, mas para o direito tributário é um pouquinho diferente. Então a gente hoje vai ter essa grande oportunidade de saber mais sobre esse tema, né? A gente vai aí falar com a nossa convidada do dia. Então deixa eu ver se ela já chegou. Por enquanto a gente faz um suspense para você, mas quem já viu aí os anúncios da live já sabe, né? Então deixa eu procurar aqui a doutora. Olha aqui, já chegou. Então vamos lá, além de acenar, pessoal, deixa eu chamar. Vou contar já para vocês, né? Doutora Ana Paula. Deixa eu convidar aqui. Agora sim, doutora Ana Paula Amaral logo logo entra com a gente para essa live. Olá! Olá! Tudo bom, doutora? Bom dia ainda, né? Bom dia, eu não almocei ainda, não sei você, mas ainda não almocei não, então para mim é bom dia. Eu também não almocei. Eu falo sempre pro pessoal que a gente aqui acompanha o almoço dos advogados, né? Porque a gente almoça meio-dia, tem gente que almoça um pouquinho depois. Eu digo, não, a gente começa junto, então faz uma companhia ali, é um almoço de instruções, novidades e muito aprendizado e troca também. Com certeza. Primeiro, te agradecer, é um prazer enorme a gente poder te receber assim e te ouvir um pouquinho sobre o direito tributário, sobre o planejamento tributário, como é que é, quem está com vontade de fazer e não sabe, como é que pode alavancar o escritório, o que pode fazer de diferente, né? Então, sei que vai ter muita gente curiosa com o tema, muita gente que já ouviu e está querendo pegar as dicas. Então, super obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui nesse almoço com a gente, ou pré-almoço para muita gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite para falar um pouquinho aqui com vocês sobre um trabalho, né, que a gente executa aqui no escritório, que é o planejamento tributário. Hoje eu tenho um escritório de contabilidade, eu sou contadora, e tenho também um escritório de advocacia, sou advogada tributarista, e a gente faz muitos planejamentos tributários aqui, né? Desde quando eu abri o escritório, era o serviço assim, que mais vendia, né? Uhum. E eu sempre falo assim, que o planejamento tributário, ele é bom para quem está começando, e muita gente estranha. Porque pessoa que está começando, eu falo assim que não sei você, mas na minha graduação de direito, eu não tive muitas matérias de tributários. Eu tive assim duas, né, que foi tributário 1, tributário 2, que a gente aprende o CTN, a Constituição Federal, aprende o que é o que são tributos, né, o que é os princípios, mas assim, o cálculo, né, por exemplo, a legislação do IPI, do ICMS, a lei do ISS, do imposto de renda, a gente não aprende na faculdade, não dá tempo. E alguns até veem aquela parte do processo tributário, vai fazer um cursinho para a OAB, acaba vendo, né, porque vai fazer a segunda Uhum. fase. Mas o conhecimento da forma de calcular o tributo, dos documentos que devem ser preparados para o fisco, como que a empresa faz o recolhimento, por que aquele tributo incide daquela forma e daquela alíquota na empresa. A legislação tributária ela é super confusa, porque não é apenas CTN, Constituição, lei, envolve política, envolve aumento de assim, promover, né, a melhoria do Estado, então tem a questão dos incentivos, dos benefícios fiscais, então, assim, é além do que está escrito na própria norma, né? E aí, Uhum. quando eu falo, gente, vamos começar com planejamento tributário, é ótimo para quem está começando, todo mundo olha assim, né? E fala, nossa, tá ficando doida, porque eu não sei nada, e aí você quer que eu já me jogar lá para os leões, sendo que eu não sei fazer apuração, eu não sei contabilidade, eu não sei essas leis específicas que você está falando, mas a melhor forma de aprender, pelo menos para mim, sempre foi a prática. Porque uma coisa é você pegar, ler a lei,
sem entender nada, né? Uhum. Vai ler a lei crua. Aí você fica ali decorando, você vai ver que você vai acabar decorando, porque você não entende o que você está lendo. Agora, Uhum. quando você vai para o chão de fábrica, entende como é que funciona o processo produtivo, por que que o Estado deu esse benefício aqui, esse crédito otorgado, foi por esse e esse motivo. Aí você começa a entender por que que um produto é classificado com um NCM diferente do outro, apesar de ser basicamente a mesma coisa, mas os detalhes na embalagem afetam a tributação. Então você começa a entender por que que a lei foi criada daquela forma, porque você está vivendo aquilo, está vendo como funciona dentro de uma empresa, dentro de um processo produtivo. Então, para mim, sim, continua sendo um dos serviços principais de um escritório, os mais procurados e também os melhores para você realmente começar a entender como funciona a tributação de fato, que é Uhum. você sair um pouquinho ali da lei, da norma, né? Da doutrina, e aí você vai para dentro de uma empresa, para dentro do chão de fábrica, ver como é que funciona, como que é a compra daquela empresa, como é o processo produtivo, como que é a venda, e como que os impostos eles estão inseridos não só lá na contabilidade, em departamento contábil, Uhum. mas desde a compra do fornecedor, o processo de fabricação, até a hora que ele coloca no display para vender. Sim, e é uma cadeia, né, que a gente, quando está inserido e entende a dinâmica de cada etapa, de cada coisa, traz esse caráter prático que você falou, né? Eu lembro que na época da faculdade, eu sempre gostei muito de direito tributário, em especial. E daí a pessoa dizia, Michele, mas você é doida, direito tributário tem muita, como você acabou de comentar, né? Tem muita lei, tem muitas outras influências, tem muita coisa e tal. E aí, isso, nossa, você foi contando assim, eu consegui ver, porque eu fiz a OAB na época em tributário. Daí eu pensei, nossa, foi dali que começou a avançar um pouco mais na parte de procedimento, na parte processual, entender um pouco mais a aplicação. Mas nem todo mundo acaba indo por esse caminho, e daí o direito tributário acaba virando um monstrinho, assim, vira uma coisa, ou senão vira um fantasma, aquela coisa que você não sabe bem o que que é, mas tem gente que diz que é sombra, então melhor não ir para lá, quando na verdade é uma delícia de É uma tributário e tem delícia. muita oportunidade prática, né? Eu acho que é isso que você está comentando sobre entender, assim, assumir quantos caminhos a gente pode explorar na parte prática e desmistificar um pouco essa coisa também desse pequeno fantasma ou essa dúvida que muita gente fala, porque é uma delícia. Com certeza. E daí você falou que no escritório, então, desde o começo, foi o primeiro serviço que mais te rentabilizava e que mais gente, mais clientes que você começou a trabalhar logo no começo? Foi, porque acontece, eu tinha um escritório de contabilidade já, né? Não posso falar Uhum. que eu vim do absoluto zero, porque eu já fazia planejamento tributário para os clientes do escritório que eu herdei, né? Digamos assim, veio da minha família e eu acabei herdando. Mas É. eu não tinha os meus clientes, sabe, Michele? Aquele Uhum, negócio de, uhum. o cliente procurava sempre quem? A dona do escritório, que era minha mãe. Então, Aham. nunca era comigo, eu era sempre a filha da Eliana, né? Eu quero falar com a sua mãe. Então, assim, eu me sentia pequena ainda. Uhum. Então, eu falei assim, preciso dos meus próprios clientes. Eu quero que o cliente chegue aqui no escritório e procure a Ana Paula, quer resolver com Sim. a Ana Paula. E aí eu fui atrás desses meus clientes, né? E eu bati, Michelle, em 40 empresas, grandes empresas, que eu vim de uma Olha. Big Four. Então eu Aham. falei assim, gente, já que eu tenho conhecimento, né, já aprendi alguma coisa aqui e essa Big Four atende essas grandes empresas, por que não ir atrás dessas grandes empresas para fornecer um serviço Claro. parecido, similar, né? Enfim, e aí Uhum. eu bati, eu não consegui falar com ninguém. Bati em 40, recebi 40 não, mas só que não foi um não, né? Foi assim, pegar o currículo, jogar no lixo ali na minha frente, a Nossa. secretária rir. Bem Então, simpático, né? O pessoal bem simpático. foi muito duro para mim Nossa. tudo aquilo e eu me senti Uhum. assim, que eu tinha um currículo bom, né? Eu sempre Uhum. fui uma Uhum. excelente aluna, sempre fui muito dedicada, sempre fui muito estudiosa, estudar para mim nunca foi problema. Já virei noites e noites trabalhando, noites e noites estudando, eu tinha uma motivação. Então, sair prospectando, sem rumo, que eu falo, né? Que essa época eu saí sem estratégia, eu simplesmente peguei meu portfólio, coloquei debaixo do braço e saí distribuindo, foi uma forma errada. O que que aconteceu Uhum. comigo naquela época? O que acontece com a maioria das pessoas hoje que se aventuram como tributário sem estratégia. Eu desisti. Então, eu Uhum. voltei a estudar para concurso público, já estudava naquela época e pensei, vou tentar, né, prospectar alguns Uhum. clientes, ver se dá certo. E não deu certo. Foram 40 nãos que eu recebi. No 40º não, eu falei assim, não vai dar mais. Eu tava chorando já, não tava suportando aquilo ali. Para mim foi Uhum.
meio que uma humilhação, né? A pessoa Uhum. rir da sua cara, você entrega um currículo, a pessoa rir da sua cara. Então eu não queria aquilo, eu falei, nossa, se eu vou para passar por isso, eu prefiro voltar a estudar para concurso. E aí Uhum. fui estudar, fiquei 5 anos nessa labuta de concurso público, até que eu voltei de novo para o escritório e falei, não, agora que já se passaram 5 anos, eu já aprendi alguma coisa a mais, então eu não sou mais tão, né, advobaby quanto naquela época, eu vou tentar de Uhum. novo. E foi aí que eu comecei a agir com estratégia, que eu percebi que não é só você chegar numa empresa que não te conhece. Às vezes você conhece quem está precisando do seu serviço, ele está do seu lado, ele é seu amigo de infância, ele é a pessoa que você compra pão todos os dias na padaria. E é muito mais fácil você ter uma abertura com alguém que te conhece do que com alguém que você nunca viu na vida e você não tem aquele famoso QI para entrar, né? Uhum. Então, eu nunca tive QI, não tive assim, tio advogado, ninguém da minha família é advogado, Uhum. ninguém era juiz, eu não tenho sobrenome, então eu tive que bater na porta das empresas mesmo e Uhum. pedir para falar. E Uhum. como eu não tinha esse QI, eu tinha duas alternativas, ou eu sentava e chorava, ou, três, Uhum. né? Ou voltava a estudar para concurso de novo, ou Uhum. eu ia construir esse QI e chutar a porta e entrar de voadeira, que eu falo, né? E eu Aham. decidi fazer assim, eu fui construir esse QI, eu não tinha QI, não tinha quem me indicasse, então eu fui construir, comecei a prospectar clientes do Simples Nacional, fazer planejamento tributário para empresas que têm produtos monofásicos, que naquela época Uhum. era um serviço de planejamento, mas é super fácil de executar, rápido, com sistemas também. Eu sei que o cálculo jurídico também tem um sistema desse. Uhum. Te ajudam bastante, assim, e você consegue devolver para o cliente aí em até 60 dias. Ele fica super satisfeito. E, e aí eu comecei a ver que o cliente começava a me indicar, sabe? E era o pequeno, Uhum. era a farmácia aqui do meu bairro, que eu fiz o planejamento para ele, até cobrei baixo na época, que foi realmente Uhum. para aprender. E aí ele começou a me indicar, ele me indicou para uma outra grande rede de farmácias que ele era amigo, e essa grande Uhum. rede já era do lucro real, e aí o planejamento começou a evoluir. Então, eu criei o meu QI, eu não tinha QI, Uhum. eu precisava de um para começar a indicação, e aí eu criei, fui atrás dos pequenininhos, dos meus amigos de infância, que tinham empresas e eu nunca olhei para eles, né? Fui bater lá Uhum. na Coca-Cola, mas nunca olhei para a empresa do meu colega. E aí eu fui atrás deles, falar, olha, lembra de mim, a gente estudou junto, deixa eu fazer um planejamento tributário para sua empresa. Ele, mas não chega para você ver que tá a empresa dele. Tem alguns clientes que eu fui, a empresa estava perfeita. Mas só Uhum. o cuidado, sabe, dele ter a certeza que a empresa dele tá certinha, já vale. E aí, se não for com ele, se você não consegue oferecer uma recuperação de crédito ou outro serviço, né, para continuar perpetuando com ele pelo menos vai te indicar. E assim acontece muito comigo, sabe, Michelle? Eu vou no cliente, Uhum. às vezes não consegue, tá tudo certo, a empresa dele não dá recuperação, não dá nada. Mas ele me indica para o pai, me indica para o tio, me indica para o avô, e quando a gente vê, virou uma bola de neve, você já está aí inserido no mercado. Nossa, isso que você falou, eu acho que foi é uma grande lição para muita gente deve ter se identificado, porque eu acho que uma das grandes dificuldades quando a gente começa e pensa em advogar é para onde a gente vai, né? Inclusive, já vou dar um pequeno spoiler aí, quem acompanha a gente de cálculo jurídico sabe que a gente sempre adora receber as pessoas que estão começando e dar dicas e ajudar o pessoal, então está começando, a gente está falando agora de tributário nesse sentido também, né? E acompanha aí que agora esse mês de junho a gente vai fazer um evento bem legal, justamente para quem está começando ou mudando de área e recomeçando nessa fase. Mas é uma coisa interessante porque muita gente comenta, fala, se eu tivesse alguém na família seria bom. Ao mesmo tempo, como você comentou da contabilidade, ter alguém na família te faz sombra também. Então, você fica um pouco naquela coisa de como que eu começo, porque quem quer advogar quer criar o próprio espaço, quer conseguir entender como que você vai ter os próprios clientes e como aquilo vai fazer que vire o sustento e depois vire uma referência e depois você possa né, trabalhar ali promovendo para mais e mais gente. E é bem legal, porque eu estava falando ali da força, né, da coragem, que é bem isso. Quando não tem opção, a gente tira a força, nem sabe que tem e está ali no fundo e vai adiante. Muito legal, muito bacana, assim, obrigada por ter compartilhar com o pessoal, porque eu acho que inspira muita gente que está nessa fase dos não, né? Às vezes recebe um ou outro e diz, poxa, mas para onde que eu vou? E É. é bom, assim, ouvir falar, bom, não sou só eu que levei o não, né? Porque a gente tá ouvindo, a gente fala, poxa, também levei não. Eu ouvi falar, a Ana Paula também levou os não dela no passado, 40, foi só um, não. tá vendo? 40.
E daí agora, né, tá aí explicando, ensinando com tanta gente junto e podendo passar adiante. E essa dica de falar com os conhecidos, né? A farmácia do bairro, o negócio do amigo. Às vezes tem um pai, alguém quer dar uma padaria, e daí o outro vai ter um outro comércio e tal. E começar pelo simples. Eu acho que a ideia foi muito feliz, assim, quando você comenta de que começou pelo simples em algo que fosse monofásico. Porque daí limitou, escolheu um serviço, escolheu um produto ali, né, para poder oferecer dentro do escritório. E daí você começou a atender, então, várias pessoas no mesmo tipo de serviço, mas para vários negócios, foi isso? Foi. Eu comecei com simples, porque você viu que no início da minha história eu contei que eu fui nas grandes empresas, né? Fui, Aham. fui aqui em Goiás, aqui perto de Goiânia, tem Anápolis, tem Aparecida, lá tem centros industriais. Então, como Uhum. tem muitos benefícios fiscais para cá, para atração de indústrias, muitas indústrias são instaladas lá. E eu fui nessas grandes indústrias, indústria de óleo, de soja, fui nessas grandes indústrias, né? E não deu Aham. em nada, porque realmente, então, quem era eu ali na produção, né? Mas quando eu decidi ir nessas empresas do Simples Nacional, eu vi que elas são bem jogadas, né? Porque o que acontece? O pequeno empresário, ele começa pequeno, mas aí Uhum. não percebe que ele já ficou grande. Então ele é uma empresa grande com a mentalidade pequena ainda. E aí Uhum. ele não tem pessoas do lado dele para ajudar a crescer. Às vezes ele tinha até um potencial altíssimo de crescimento, mas ele prefere se estagnar. E eu já escutei até de cliente o seguinte: eu não vou faturar mais porque eu vou sair do simples. Falei para ele, meu sonho eu quero ser assim, um Olha dia eu só. vou ser obrigada a estar no lucro real pelo faturamento. É meu sonho, Aham. né? Eu quero ser um dia obrigada. Eu falei, Sim. você não pode se limitar por causa disso. Aumentou o faturamento, vai aumentar a carga tributária, você tem que continuar investindo em profissionais para trabalhar junto com você, para você fazer o máximo de redução. Porque hoje existem até empresas que não conseguem sequer competir. Eu tenho um Uhum. cliente que ele veio para cá recentemente, ele era do Mato Grosso do Sul. E ele veio para cá porque ele achava, ele viu um concorrente e viu que ele mandava muito produto para cá. E aí ele veio se instalar aqui sem planejamento tributário nenhum. E aí ele me procurou depois, logo em seguida, também Uhum. por questão de rede social, para vocês verem tanto que é importante, não só a rede social, como também investir em relacionamentos. Essa pessoa não teria me conhecido pela rede social se a gente não tivesse feito mestrado juntas. Então a gente Olha. fez o mestrado juntas, ela me seguia pelas redes sociais, e eu compartilhando essas informações de planejamento tributário, ela chegou com esse cliente para mim. Então, ele veio para Goiás, ele não sabia que existiam benefícios fiscais aqui, mas sabia que esse concorrente dele concorria com um preço muito menor que o dele, que ele não Uhum. conseguia chegar de jeito nenhum. E aí ele veio para cá tentando chegar nesse preço e estava tendo muito prejuízo. Foi aí que ele me procurou e eu falei para ele: olha, esse cliente, esse concorrente seu, ele tem Uhum. benefícios fiscais que você não tem hoje. Então Uhum. você jamais vai conseguir realmente, só reduzindo os seus insumos, né, ou às vezes reduzindo a qualidade do seu produto, concorrer com ele, porque a questão é que ele não paga 73% de ICMS. Uau. Ele tem um programa de Uhum. incentivo fiscal aqui. E aí a gente foi atrás desse programa para também inserir esse cliente. Então, assim, eu comecei com um pequenininho, indo atrás de pessoas do meu próprio ciclo social. Igual eu falei, Uhum. como eu não queria mais, sabe, Michelle, passar por aquele mesmo pesadelo que eu passei lá no início, de bater numa empresa desconhecida e ela sequer querer falar comigo, sabe? E eu toda Uhum. preparada, quando a gente vai conversar com o cliente, a gente vai cheio de expectativa, a gente vai preparado. E o cliente Uhum. se quer te atender, quanto mais você vai vendo só isso, você vai ficando triste, aquilo vai te desmotivando. O contrário aconteceu com o pequeno, com as pessoas Uhum. do meu ciclo. Quando eu ia atender esses clientes, eu mostrava, né? E eu via os olhos deles brilharem, e eles queriam Uhum. me contratar, e melhor, eles queriam me indicar para outras pessoas. Aí eu comecei a ficar mais emocionada ainda em trabalhar com Uhum. isso, né? E não adianta, se você não tiver uma motivação, é o que eu falo, né? Que a motivação, ela te leva a lugares quando a disciplina falha. A gente pode ser o melhor, dar o nosso melhor, estudar, né? Sempre ir lá atender o cliente com a melhor das intenções. Se a gente não tem uma motivação, se a gente não vê o retorno, eu falo até de dinheiro mesmo, porque, né? Uhum. As pessoas precisam de dinheiro para sobreviver, a gente desiste. Então, se a Uhum. gente não tiver essa motivação, seja o dinheiro, seja o cliente indicando, seja você
se vendo como importante, ou vendo que o que você estuda, você consegue aplicar e dar resultado para aquele seu cliente, você desiste. Então, para quem está me ouvindo agora, eu vi até uma mensagem aqui que eu achei muito interessante, que ele falou assim: o pequeno te levou para o universo. E foi exatamente isso. Eu tive essa sacada de querer ir atrás do pequeno, das pessoas que eu tenho relacionamento e investir. Por quê? Porque naquela época, quando eu saí com o portfólio debaixo do braço, eu não tinha estratégia. Eu não tinha parado para pensar e verificado assim, nossa, será que se eu bater hoje numa Mabel, numa Coca-Cola da vida, eu vou conseguir falar com alguém? Não vou. Eles não vão me receber. Aí, quando eu parei, quando eu tive uma pausa e eu pude parar para pensar, gente, quais clientes eu posso fornecer? Aí eu fui identificando todas as pessoas que passaram pela minha vida, que eu poderia oferecer um planejamento tributário. E recentemente eu até associei uma coisa que está dando muito resultado no meu escritório, que é o seguinte: as pessoas falam muito, Michelle, sobre marketing digital, aparecendo no Instagram, nas redes sociais. E é o que eu falei da motivação. Você vai lá, dá tudo de si, aparece com o melhor conteúdo, 3 pessoas curtem. Ninguém comenta, ninguém vem atrás. Aí você fala, nossa, eu tô errando. Tá. Insistindo em continuar produzindo conteúdo que ninguém tá vendo. Uma simples coisa que eu fiz no offline, que eu aprendi na época que eu trabalhava na KPMG, eles investiam muito na gente para fazer cursos assim de etiqueta. Quando a gente foi para São Paulo, a gente teve curso de etiqueta. Eu nem sei para que eu estava tendo aquele curso. Depois eu fui identificar. Quando eu for conversar com um cliente, ele me chama para jantar, ele me chama para almoçar, eu tenho que saber quais talheres eu tenho que escolher. Isso vale para o cliente, está envolvido na sua marca. E lá tinha até assim cursos de vinho, curso de golfe. E eu peguei uma estratégia que a PMG ensinava pra gente, que era exatamente isso. Por que a gente aprendia a jogar golfe naquela época? Porque os grandes empresários estavam jogando aonde? Golfe. E aí a gente precisava aprender para ir atrás desses empresários jogar golfe com eles. Então, o que eu comecei a ver? Golfe ainda não tem aqui em Goiânia, não tem assim lugar assim famoso de golfe. Mas tem uma coisa que está crescendo muito e que eu sei que tem muitos empresários fazendo, que se chama beach tennis. Eu não sei jogar, mas eu fui aprender. E eu não escolhi qualquer lugar para fazer beach tennis. Eu escolhi um lugar que eu tenho certeza que tem muitos empresários. Porque ali ao redor tem muitas empresas. Então eu pensei, muitos empresários vão descer aqui para jogar beach tennis. E eu comecei aí, e lá eu já prospectei, assim, tem nem um mês que eu tô nesse beach tennis, já prospectei o próprio beach tennis. Por E que mais não, né? 5 pessoas que jogam lá, porque eu vi que lá tinha várias falhas. Eu comecei a jogar e eu não tinha contrato. O dono do beach tennis estava sempre lá na hora que eu estava jogando. Então eu cheguei para ele e falei, olha, você desculpa, eu sou sua aluna aqui, mas eu estou descobrindo várias falhas aqui, tanto tributárias, contábeis e jurídicas, vocês sequer têm contrato. E eu quero ajudar vocês. Vamos marcar uma reunião, pode ser depois, que eu vejo que ele é bem ocupado. Eu falei para ele, olha, pode ser depois do treino aqui, 1 horinha só que eu preciso. E ali ele deu abertura, eu fiz a reunião, prospectei o próprio lugar que eu jogo Que legal. beach tennis. Olha só. Então, não precisa ser difícil, assim, penoso. Você não precisa colocar seu portfólio debaixo do braço e bater em desconhecidos. São pessoas do seu ciclo social. E é interessante isso, né? De a gente pensar como um todo, assim, como tudo que a gente faz ou fala ou comunica. Então, se você tá ali, toda essa estratégia que o pessoal da empresa passava para vocês lá, de como comer, de onde se inserir, de como falar, porque você precisa entender um pouco que meio aquela pessoa tá vivendo para você conseguir se aproximar também. Então, você falou ali, jogando com elas, você não joga sozinho o beach tennis. Então, você vai ter que ter outras pessoas. Às vezes não tem só uma quadra, tem 2, tem 3, tem várias. Então, é uma coisa muito interessante para cada um poder refletir, assim, dentro do seu universo, da sua cidade, da sua região, o que pode fazer, né? Onde podem estar essas oportunidades que não seja exatamente pegar um portfólio e ir batendo nas empresas, ou mandando um e-mail, ou fazendo alguma outra coisa. É legal pensar que tem estratégias de marketing que elas são offline e muito boas, né, também. Como essa, por exemplo, que você estava comentando aí. Muito legal, muito legal. Que me deu mais resultado do que ficar colocando um videozinho aqui. Eu fui lá atrás, eu sabia onde o empresário estava e fui atrás dele. Sim, sim. E daí, bom, aí você começou a fazer, então, para o pessoal do Simples, lá no... Quando você descobriu que era uma possibilidade de oferecer o planejamento, o que você mais viu, assim, pro pessoal de
de oportunidade? Existe algum segmento que você identificou que tem... É que hoje em dia tem falhas e tem dificuldades em todos os segmentos, eu imagino, mas o Sim. que de repente para você chamou lá, nossa, mas esse pessoal aqui sempre esquece alguma coisa ou pisa na bola ou de repente a gente pode oferecer algo melhor porque tem menos orientação. Existe Aham. algum nicho assim? Existe. E é o que eu falei para você de agir com estratégia, porque quando chega aluno para mim, eles falam assim: "Ah, eu vou oferecer planejamento tributário, deixa eu ver aqui, para o meu primo que é engenheiro". Eu falo: "Olha, tudo bem, pode ir lá treinar, pode ir lá oferecer e tal, mas você não vai ter o mesmo retorno que oferecer um planejamento tributário para um supermercado". Uhum, Porque precisa, igual você falou, todas as áreas precisam de planejamento, mas existem algumas específicas que elas precisam mais, que elas são mais organizadas, que elas têm mais propensão a erro, que é igual eu falei, que a mentalidade do dono do negócio ainda não cresceu, ele ainda se vê como pequeno, apesar da estrutura exigir que ele mude, né, para ser um grande já, né, já está estourando faturamento, insiste em abrir 3 empresas Simples Nacional, mas se ele tivesse, por exemplo, no lucro real, ele pagaria menos imposto, teria crédito. Então, o que eu identifico é o seguinte: eu vou estrategicamente. Monofásico é um excelente produto para oferecer. Por quê? Conforme você vai pegando os clientes, no início você não vai ter o que eu chamo de papel de trabalho. É a parte mais trabalhosa e difícil, que é construir papéis de trabalho. Então você vai construir planilhas, você vai identificar os sistemas que mais te atendem. Então uhum, esse início vai ser o mais trabalhoso. Mas pegou, por exemplo, 1, 2 clientes de farmácia, o restante você já sabe qual documentação pegar, é só trocar nome, CNPJ e XML. Então, uhum, você já vai ter o papel de trabalho, já vai ter suas planilhas, já vai ter o sistema, vai ser só trocar o cliente, sabe? O trabalho será o uhum, mesmo, às vezes até o parecer, os tópicos do parecer serão os mesmos, a única coisa que vai mudar é o valor do crédito. uhum, Então, no início é mais trabalhoso, mas depois é um serviço que você consegue escalar, né, para uhum, vários outros setores. E dentro desse do monofásico, né, que eu ofereço muito supermercado, pet shop, loja de cosméticos, distribuidora de bebida, farmácia, uhum, então loja de autopeças também tem a questão de alguns estados têm a substituição tributária, que funciona basicamente da mesma forma na recuperação, é feita administrativamente, então o cliente sai satisfeito, né? Porque é o imposto que uhum, ele pagou indevidamente mesmo, ele e eu vejo assim que é um retorno muito bom, porque como uhum, é imediato, né, é feito ali uma compensação administrativa e é imediato, o cliente vê um retorno imediato, a satisfação dele é maior do que com, por exemplo, de alguns clientes que eu tenho, Michele, que eu dependo muito do judiciário. uhum, E aí que eu falo que o planejamento ele tem que ser um serviço dentro da carteira do tributarista, porque se ele depende hoje só do judiciário, ele vai entender muito bem o que eu estou falando. Porque eu uhum, tenho hoje um cliente que tem 2 varas aqui em Goiânia, né? E ele está numa vara que não está concedendo e a outra vara tá. Então ele vai conversar com outros empresários, né, do ramo uhum, dele que falam que conseguiram. E ele fala: "Nossa, a minha advogada não conseguiu". Mas não é que eu não uhum, consegui. O juiz da minha vara não quer dar, mas o aham, juiz da outra vara quer. E a gente entra com recurso e perde. Então, o uhum, advogado ele fica o quê? Desmotivado, porque o cliente fica chateado, ele acha que a culpa é sua. Como que eu vou explicar para um cliente que um juiz de uma vara de um caso idêntico ao dele está decidindo de uma forma e o juiz da outra não está? Ele não vai uhum, entender isso. uhum, Advogados que estão aqui vão entender o que eu estou falando, mas o meu cliente não vai entender. Então, se eu fico só com esse tipo de cliente, logo ele vai pensar que a culpa é minha. Muito cliente uhum, pensa, a culpa é sua, você não fez o processo muito bem, mas não é isso. Eu fiz o uhum, processo, às vezes ele está igualzinho. Tem processo que eu até copio e colo a jurisprudência da vara que está dando. sim, Mas o juiz da outra vara continua falando que não dá. Então, quando já o planejamento tributário é diferente. O cliente vê já é de imediato, ele consegue compensar, ele fala: oba, o dinheiro voltou para minha conta, e ele vai indicando, a satisfação dele é muito maior. No uhum, judiciário tem processo meu que vai fazer 5 anos que está lá parado. uhum, Então, e esse administrativo não, é rapidinho. Então, eu vou muito atrás dessas empresas do Simples Nacional porque eu vejo que elas têm muito risco tributário também, porque elas não investem em uma boa contabilidade, ou o uhum, contador, às vezes, não. Realmente, eu sou contadora também. Tem cliente que quer pagar R$ 300 na contabilidade, lucro real. E é, tem contador que vai fazer, eu não pego nem a pau.
Uhum. Não, Não é pego, difícil, não tem não dá. condições de fazer uma contabilidade de lucro real por R$ 300. Mas tem contador que pega. Eu falo, seja Uhum. feliz, vá com Deus, seja Uhum. feliz. E esse contador não vai oferecer para ele um controle de estoque, uma análise dos produtos, uma análise da alíquota dos produtos que estão sendo vendidos. Uhum. Então, esse cliente está meio perdido e ele vai precisar de um Uhum. planejamento tributário, não só para identificar o melhor regime, como também para fazer às vezes de um auditor. Muitas vezes no planejamento tributário eu faço às vezes de um auditor. Eu me incorporo no auditor fiscal da Uhum. Cefaz, pego o estoque dele, começo a analisar e aí vira uma auditoria. Quando eu posso oferecer também para um cliente, dentro do planejamento, uma auditoria fiscal. Então, do Uhum. planejamento, eu começo a oferecer diversos serviços. É recuperação de crédito, é uma auditoria fiscal, às vezes é uma perícia, porque eu vou ter que fazer toda a escrita fiscal dele. Então, Uhum. o planejamento ele permite oferecer diversos outros serviços dentro desses clientes. E eu vou justamente nesses que eu consigo ver que tem mais problema de estoque, mais problema de realmente não fazer o controle, né, dos produtos que são vendidos, os produtos monofásicos, ou então aqueles clientes que eu vejo que tem muita sonegação. Eu adoro, Michele, quando fala assim, Uhum. eu sonego. Aí tem gente que fala, não, então não vou nem, né, porque vai chamar a atenção do fisco. Não, sonega, e eu quebro o cliente ali, eu pergunto para ele, sonega quanto? Ele não sabe Uhum. responder. Eu falo, então vamos ver quanto que você sonega? Se hoje Uhum. bate uma auditoria aqui na sua empresa, quanto que você tem para pagar de imposto? Tem De muita quanto gente é o que seu só vai risco? ouvir o não e vai embora. Não, quanto você sonega? Vamos ver o seu Uhum. risco, se compensa. Às vezes, com planejamento tributário, você vai pagar um pouquinho a mais, mas olha só o tamanho do risco. Hoje, se bate um auditor fiscal aqui na sua empresa, ele não apenas fecha a sua empresa, como leva embora todos os seus bens. Sim. Será que você quer isso? Então, é assim que a gente vai conversando com esses potenciais clientes. Não, e você falou um negócio super interessante que é de muitos comércios que tem em quase todas as cidades. Eu tô aqui, hoje eu moro em Curitiba, e em Curitiba o que não falta é pet shop e farmácia. Então, assim, é como você falou, se você começa a montar, tem um cliente que é dessa linha de negócio, desse ramo, daqui a pouco tem o segundo, o terceiro, daqui a pouco é como você disse, você já tem todo um direcionamento, todos os seus papéis já para trabalhar ali e seguir. E tem essa questão, né? O judiciário depende de muito entendimento. Então, entendimento realmente do juiz, entendimento. E que daí você pode estar fazendo a melhor defesa, a melhor orientação, mas não esbarra em alguma coisa que está além do que você pode intervir, né? E na questão administrativa, não. E aí tem essa questão imediata que você está comentando da compensação, que o cliente vai ver, ele já está vendo. Não só você disse para ele quanto que era o risco dele, quanto, olha, você pode resolver o seu risco por tanto, ou você pode recuperar tanto, ou você pode deixar de pagar compensando esse. Então, é muito evidente para o cliente o quanto o serviço do advogado no planejamento tributário vale a pena, né? E quanto tempo, assim, eu sei que hoje é diferente porque você já tem prática, mas se a gente fosse pensar numa farmácia, que daí farmácia tem realmente em tudo que é lugar, você acha que um Uhum. planejamento se faz em mais ou menos uns 3 meses? Por aí, Por aí. principalmente quando está começando, porque Uhum. é igual eu falei, no início vai ser difícil você produzir um papel de trabalho, né? Que é realmente fazer sua Uhum. planilha, fazer o seu parecer, mas depois fica automático. E hoje tem tanto programa, Michele, que facilita, sabe? Que Uhum. eu comecei usando o programa da contabilidade, né? Para a Uhum. leitura do arquivo XML. Aí depois eu fui vendo outros programas que poderiam me utilizar, me ajudar com ferramentas úteis. E tudo isso foi ficando mecânico. Eu alimento o sistema. Lógico, eu vou olhando depois para verificar se tudo ok, porque às vezes não é erro do sistema, o sistema vai fazer um cruzamento de dados, às vezes é erro do cliente, que classifica um Uhum. produto errado. Aí não tem como o sistema me dar o produto monofásico se o NCM da nota está errado. Então, eu tenho que, às vezes, fazer uma perícia fiscal antes, né, das notas fiscais, olhar uma a uma, para verificar se realmente o cliente está classificando aquele produto como monofásico, né? Olhar o estoque dele, o controle de estoque, a entrada e saída. Tem cliente que nem faz, ele não sabe nem o que é isso. E aí a gente tem que fazer para ele, né? Então tem que Uhum. começar ali organizando a casa. Então vai depender muito do como aquele cliente está hoje, né? Porque se é uma coisa assim que a nota dele estava ok e realmente foi só uma questão de não segregar, aí eu acho que seriam mais ou menos uns 3 meses, principalmente para preparar papel de trabalho no início. Mas Uhum. se é para você organizar a casa, que é o que mais acontece. Nossa, Sim. meu sonho é pegar uma farmácia, ela tá lindinha e maravilhosa, controle de estoque.
E a pessoa que faz a saída, nossa, ela fica assim, vou colocar aqui, por exemplo, saiu um Trident de maçã, não, de maçã, um Trident de tutti-frutti e um Trident de hortelã. Ela coloca lá, 2 Trident. A menina, você quebra o meu estoque. Você quebra o meu controle de estoque. Saiu, eu entrei com Trident de tutti-frutti, eu preciso sair com um Trident de tutti-frutti. Se você sai com 2 de tutti-frutti, sendo que um era de hortelã, você quebra meu estoque. E a Hã? pessoa não tem essa noção. E é o que mais acontece no caixa, porque as Ó. pessoas que estão lá no caixa, elas não sabem, elas não são treinadas para isso. Então, às Aham. vezes, sai lá que é o que mais acontece também quando eu vou fazer auditoria de supermercado. Entra uma caixa de suco e quando eu vou dar a saída lá, ver o controle de estoque dele, saiu meia caixa. Eu falo, não, mas o que está acontecendo? Cadê o restante? Porque o auditor Aham. fiscal vai perguntar, o que você sonegou Sim. aqui, né? Cadê o restante que você sonegou? Ou você sonegou a compra ou você sonegou a venda. E aí que a gente tem que organizar a casa, explicar, e às vezes fazer até um treinamento. Aí, gente, é criatividade de vocês, o empresário precisa. Então, você faz um treinamento com a equipe dele, um treinamento com o empresário, para explicar a importância que é fazer esse controle de estoque. Aí você indica sistemas de controle de estoque para ele, para facilitar a vida dele ali do caixa, porque o cliente não vai ficar esperando você, né, preencher ali na mão, então nem tá tudo preenchido, só para, né, coisar lá no sistema e passar. Então, assim, é um serviço que você começa, mas que tem infinitas possibilidades. Então, pode durar 3 meses, pode ser um cliente ad eterno aí que vai querer uma consultoria sempre com você. Uhum. Então, depende bastante do que você vai identificar e quais são os problemas que ele tem para resolver, né? Sim, e é super legal porque começa com um abrir de olhos, né, pro cliente. Como você falou, tem uns que não fazem ideia do que pode estar errando, então ele nem sabe a quantidade de coisas que podem suceder dali. É como você disse, tô sonegando, mas quanto? Do quê? Desde quando? É, A pessoa não sabe, ela não sabe dizer, e o advogado pode esclarecer isso, né? Às vezes, e dali adiante, dividir também em etapas, como você está falando, é interessante porque esse cliente vai ficar sempre associado a vários outros serviços que você pode oferecer. Não uhum, só nessa linha mesmo consultiva, mas um pouco educativa também, com né? certeza. Os clientes que fazem, pensando no cenário que eles façam uma vez no planejamento, eles fazem todo ano, eles fazem... Como que é a frequência de quem faz um planejamento? Eles voltam a fazer outro planejamento depois de algum tempo ou não? Então, eu falo assim, que prospectar um cliente dá muito mais trabalho do que oferecer outro serviço para um cliente que você já tem. Então, o cliente que eu faço planejamento, às vezes ele volta para outro serviço. O planejamento ele vai observar a empresa dele toda, a gente faz é, um planejamento para daqui a 5 anos, então conforme o Ok. faturamento que ele quer ter, ou analisando os 5 anos anteriores, ou prospectando, ou trazendo isso para 5 anos depois. Então a gente vai, eu vejo que quando eu ofereço um planejamento para o cliente, é difícil ele voltar querendo novamente um planejamento, porque a gente Tá. já faz toda essa questão. Mas às vezes surge uma coisa nova, Uhum. uma alíquota reduzida, um benefício fiscal, e a gente retorna nesse cliente fornecendo isso, falando, olha, surgiu um novo benefício, Uhum. e presta uma consultoria, né? Porque aí já não vai ser o mesmo trabalho de um planejamento, que é você pegar a empresa como um todo. Às vezes é um ponto ou outro, é um NCM que foi alterado, é uma alíquota que mudou, é um benefício que foi concedido. Então, como são pontuais, a gente acaba voltando para o cliente oferecendo uma consultoria ou uma adaptação no planejamento, ou até o próprio cliente ele fica tão satisfeito com o planejamento que ele pede para ter essa consultoria, até mesmo para contabilidade, e erro dos contadores que acham que não precisa. Eu tenho 4 consultorias aqui no escritório para me atender, porque a Uhum. gente nunca sabe de todas as normas e o cliente quer rápido, ele não vai esperar que eu estude o benefício fiscal, ele quer mandar, ele está prontinho para emitir uma nota fiscal de um cliente que está esperando lá no Mato Grosso do Sul. E ele tem uma dúvida. Ele não vai esperar que eu Uhum. analise, que eu estude. Então, eu tenho 4 consultorias. Eu ligo para as 4 e pergunto. Então, eles já estão preparados para me responder. E, às vezes, a gente também fornece essa consultoria para o cliente, que quer essa Uhum. consultoria. Então, o contador precisa, às vezes, é um contador interno, e ele vai precisar para saber também. Então, a gente acaba oferecendo outros serviços para o cliente, além do planejamento tributário, que pode sim gerar aquele famoso honorário que o pessoal sempre quer, né? Que é o honorário fixo. Que advogado Aham. é difícil trabalhar com honorário porque ele
é variável. Às vezes o cliente vem e nunca mais volta, né? Não tem Sim. mais problema. Mas aí a gente acaba construindo esse honorário fixo com o cliente. A gente faz um contrato de consultoria e anual, então o cliente sempre acaba voltando para pegar outros serviços que o planejamento tributário ele abre as portas, né? Com certeza. Esse olhar de que várias pessoas, né, possam auditar de alguma forma, ou conferir, ou se ajudarem, é muito válido. A gente vê muito cálculo jurídico, né? O programa é aberto para que todo mundo possa validar e interagir, porque a gente começa a ver mais interações, mais gente pensando sobre aquilo, a gente vai fazendo os ajustes que precisa, vai implementando coisas novas e vai trazendo outras referências. Eu acho que você falou, né, tem quatro consultorias, quatro consultorias que atuam junto, né, contigo. Então isso é muito legal porque são mais olhos para reduzir a chance de passar alguma coisa ou de não estar atualizado em algum ponto muito específico de uma certa região. Então é muito, muito, muito rico isso de fazer conexões e parcerias também, né? Trabalhar Uhum. com os contadores. Você acha que talvez fosse uma dica para o pessoal que está começando também? Estudar um pouquinho de contabilidade ou conhecer, buscar conhecer alguns contadores para poder fazer uma troca ali? Como eu falei, né, a gente que faz direito, a gente não vê muito, nem do direito tributário em si, que são o principal, a gente saiu da faculdade, é aprender essas leis específicas, né, a lei do IPI, a lei do imposto de renda, a lei do ICMS, a lei do ISS, porque não é tido isso na faculdade, então você tem que ir atrás de entender a lei, é o principal que o advogado tem que saber. Eu não posso ser hipócrita de falar que trabalhar no escritório de contabilidade e ter feito um curso de ciências contábeis não é meu diferencial hoje. Inclusive, em Uhum. muitas auditorias, eu vejo, né, os auditores falando que assim gostam mais de falar comigo para defender o cliente do que às vezes só com o advogado, porque não entende contabilidade. Então, vai pedir às vezes um documento, o advogado nem sabe o que que é, quer pedir uma explicação, o advogado não sabe explicar na defesa. Então, como eu tenho essa parte contábil também, de como produzir esse documento, como fazer os cálculos e etc., então isso me ajudou demais. Então, fazer uma segunda graduação, não vou falar que não, foi um investimento que eu fiz na minha carreira, fiz duas Uhum. faculdades, porque, na verdade, eu me senti despreparada na parte do direito. Eu, como contadora, precisava Olha. do direito. Então, foi o contrário, né? Eu já estou falando com advogado, você precisa da contabilidade. Mas naquela época eu era contadora e precisava do direito. E eu não fui preguiçosa, sabe? Eu fui atrás de aprender, de fazer uma segunda graduação. Não foi fácil. A maioria das pessoas, eu já sou assim, eu já falo que eu sou madura demais para minha idade. Então, quando eu entrei com 16 anos na faculdade, eu já tinha uma maturidade muito grande na minha cabeça. Mas aí, quando eu voltei pro direito, acho que eu tinha 21, e aí eu pegava aula com pessoas com 16, então era muito matura ainda. Foi difícil sobreviver à minha segunda graduação, mas eu fui vivendo um dia após o outro, e quando eu vi já tinha acabado, já tinha passado aí 4 anos, que eu fiz em 4, e já tinha acabado, e eu tive, assim, um diferencial, que é ter as minhas duas graduações. Até para hoje dar aula, ministrar aula, eu não me vejo assim ministrando tão bem o direito tributário se eu não tivesse passado tanto pela contabilidade quanto pelo direito e também feito um mestrado em administração. Então, sim, foram áreas afins que eu acabei executando que me ajudaram demais a ser o que eu sou hoje. E para quem não, às vezes não fala assim, não, mas eu não quero fazer uma faculdade. Porque a faculdade, ela não é só aprender contabilidade tributária, né? Ela envolve outras questões, envolve outras contabilidades. Mas, às vezes, uma pessoa que está crua, né? Trabalhar em um escritório contábil vai te ajudar demais a entender essa parte fiscal. Trabalhar em órgãos também. Eu tenho colegas que trabalham, por exemplo, na Cefaz e aprendem muita coisa lá dentro. É uma ótima forma que você vai aprender junto com o auditor. No início, a minha tia era auditora fiscal e eu trabalhei com ela, sabe? Eu era estagiária não estagiária, né? Não era nomeada, mas eu estava sempre ajudando ela com essas questões. E eu aprendi demais como fazer uma auditoria. Tudo isso que eu falo para vocês hoje, de auditoria, por exemplo, de controle de estoque, onde que eu aprendi? Lá, quando eu falo que eu fiz às vezes de uma auditora, é porque ela me ensinou a fazer essa parte. Então, eu aprendi com ela, trabalhando para ela, trabalhando lá na Cefaz. Então, assim, se você não tem esse conhecimento contábil e acha assim, que precisa dele para se destacar ou para executar um bom trabalho, vai atrás, não tem preguiça, quer fazer uma segunda graduação? Respira fundo e vai de um dia após o outro. Quando você vê, já acabou. Ou então começa a investir em uma pós, mas saiba o que você quer, né?
e trabalhar em escritório, trabalhar em órgãos públicos, assim, a pessoa tem que se virar, sabe? Michele, uma coisa que eu vejo muitas vezes é a pessoa querer, assim, de imediato, aprender, falando aqui sobre Simples Nacional. Ah, aprendi, Ana me falou monofásico, vou lá, compro um sistema, tá tudo ótimo. Não é assim, não é assim. Então, às vezes você vai conversar com o próprio contador da empresa, ele não, eu vi até um colega que falou aqui, né, que é muito difícil ter as informações da empresa do Simples Nacional porque os contadores não fornecem. Não é que os contadores não fornecem. Ou é porque você não tem jogo de cintura para lidar com o contador e com o empresário, ou você não sabe nada. Porque chega um cliente aqui para mim que às vezes vão fazer com outros advogados, que eu vejo de cara que não vai dar certo. Porque o advogado não entende nada que ele está falando, eu vou conversando com ele, ele não sabe nem qual documentação pedir, e eu fico pensando, para que ele vai querer analisar essa documentação se ele não sabe nem o que ele está pedindo? Eu vejo gente trazendo teses de outros estados que não são aplicáveis aqui no estado de Goiás, a pessoa sequer estudou para poder oferecer isso para o meu cliente. Então, é óbvio que eu vou falar isso para o meu cliente, eu não vou deixar meu cliente perdido. Apesar que eu sou, contudo, né, eu sou contadora dele, então eu tenho responsabilidade nisso também. E aí, às vezes, você não consegue essas informações, é porque você errou, ou você não sabe o que você está pedindo, o contador viu que você não sabe muita coisa, ou então você pediu alguma coisa errada, e é difícil a gente querer atribuir a responsabilidade das coisas pra gente, né? Não, a culpa é minha, mas não, agora se você realmente viu que o contador, ele realmente não quer te passar as informações porque ele está sendo grosseiro, porque ele, né, está sendo arrogante, aí é a hora que você tem que conversar com o seu cliente, falar, olha, eu tenho um ótimo serviço para te oferecer, eu quero te ajudar a crescer, mas o seu contador não está te satisfazendo. Então, assim, eu oriento que você me passe as informações. Você chega para o seu contador e você me passa as informações, porque eu não estou conseguindo pegar as informações com ele. Dá essa responsabilidade para o cliente. Porque aí ou ele vai trocar de contador, ou ele vai pesquisar outra coisa, ou ele realmente vai ser bobo, né, de continuar pagando imposto, tendo uma pessoa ruim do lado e, né, deixando aí pro leão que ele poderia estar investindo na empresa dele. Sim. E é o posicionamento, né? A gente tem que saber com clareza, como você falou, o que quer, se vai estudar, se vai fazer uma outra coisa. E também com clareza como se colocar para o cliente e dizer, olha, o que eu tenho que te oferecer é isso. E ter consciência do que você vai poder fazer de diferença na vida de cada cliente, de cada empresa, mas sabendo os elementos que você precisa também, porque como que a gente vai fazer qualquer tipo de análise, como que você vai fazer um planejamento se o contador ou se alguém dentro da empresa está travando ali um dado que é importante, não tem. Não dá para criar um dado, né? Não dá para criar o valor, não dá para criar, saber que é alíquota. Não, aqui não tem os valores. Fica difícil, né? Fica difícil. O pessoal comentou aqui que a questão do Trident acontece um monte lá. O pessoal estava falando no mercado ali, que acontece super. Deve ter um monte de Trident perdido lá na contabilidade deles. Não, pelo amor de Deus, se bate um auditor lá, gente, é desse jeito. Vocês acham que o auditor fica perguntando, eu vou parar aqui minha auditoria e vou ligar lá para o empresário e perguntar para ele se foi isso que aconteceu. Não. Viu que tem entrada de uma caixa de Trident de tutti-frutti, viu que não tem saída desse Trident, ele vai lavar uma auto-infração. Alguma coisa aconteceu, ou você só negou na entrada ou você só negou na saída. E essa questão da autodifração parece que é simples, mas pode atrapalhar muito o dia a dia, né? Porque você leva uma auto-infração e daí? Depois a pessoa fala, mas eu não sabia que podia. Como que não sabia, né? Não, e a multa milionária. Eu tenho uma multa aqui de um cliente que fez tudo certinho, e o que aconteceu com ele foi justamente um controle de estoque. Errinho bobo, gente. Ele entrava com pacote, vendia fardo, o nome fardo, sabe? Então, cadê os Olha, fardos que entraram se você entrou pacote? Então, uhum, coisa assim de você realmente escrever lá no controle de estoque, é uma auditoria assim clássica da Cefaz, fazer esse controle de estoque. E uhum. se ele vê que você entrou com um nome e não saiu com o mesmo nome, ou saiu com um nome diferente e não deu entrada nesse nome, vai ser um lavrado um alto. E a gente conseguiu reduzir ele aí, arrumando, né, esse fiscal Aham. dele. Era 700 mil, ele foi para 12, vai para 12 agora. Realmente tinha errinhos ali, né? Então ele 12 vai para mil. 12 agora. Mas pensa a alegria do cliente entre ter que pensar e desembolsar 700 mil para desembolsar 12 mil. 12 mil. Ali não. Tá ficando. Não é barato, porque nunca é barato, mas assim, 12 mil tá bem econômico, a É, gente dá para dizer. tá, que foi o que ele errou, né, de fato. Acaba tendo erros, né? Sim. E aí, só para dar uma referência para o pessoal também que está começando e quiser
pensar em quanto pode cobrar por um planejamento. Vamos pensar nos primeiros, nos mais simples, mesmo ali naquela questão da farmácia, do pessoal que faz ali. Quanto que... Eu sei que depende de região, depende de cada empresa, é variável, mas uma faixa, assim, Ana Paula, que você acha que seria possível cobrar para um planejamento tributário? Esses mais simples. Vou colocar aqui para as empresas do Simples Nacional. Para início, para fazer um parecer, eu assim, parecer, identificar, olhar as notas dele, assim, por cima, mais ou menos, pegar alguns meses, dar uma olhada e ver mais ou menos o que ele consegue recuperar, porque até isso tem que cobrar, gente, porque senão ele pega esse parecer seu e leva para qualquer pessoa executar, até o contador dele. Ainda obriga o contador, coitado, que já ainda fala que é serviço do contador, coitado. Ele nem recebe bem, ainda vai ter mais esse trabalho. Então, eu cobro, assim, uma faixa de 1.200 a 1.500 por parecer, que é realmente pegar alguns meses, dar uma olhada no arquivo dele, verificar se tem algum erro, dar mais ou menos uma noção para ele do que eu vou atuar. Até porque eu preciso saber disso, porque senão eu não consigo estruturar quantas horas eu vou gastar naquele cliente, quais são os serviços que eu posso oferecer. Então, eu sempre faço o meu cálculo, Michele, por hora de trabalho, né? Então, esse é o prédio, né? O inicial, para dar um parecer para ele, uma proposta. E lógico que eu levo em consideração várias estratégias que eu tenho aqui no escritório. Se eu vejo que aquele cliente é um cliente que vai ter muita recuperação, eu vou querer ganhar em cima do crédito dele. Para mim, às vezes ele vai ter dificuldade de fechar comigo porque eu cobrei 1.200 na entrada. Mas se eu consigo dar uma restituição para ele, sei lá, de 60 mil reais, ele consegue me pagar 30%. Eu esqueço esses 1.500. Esquece 1.500. Eu quero que 30%. Então, eu uso muito a parte da estratégia, mas de início eu acabo sempre cobrando um valor para poder analisar a documentação do cliente, porque é um tempo que eu gasto. Sim. E depois eu, com algumas estratégias de fechamento de contrato, né? Eu vejo que é realmente um crédito muito bom, é uma empresa que eu vou ter muita coisa para oferecer para ele, esquece, ou então dou desconto, pega esse dinheiro da entrada e fala, olha, eu vou dar desconto para você, né? Agora nesses honorários aqui de êxito ou honorários finais. E aí é questão de estratégia, mas assim, uma coisa que sempre tem aqui no escritório é a contabilidade de custo, uma coisa que eu não falha, porque eu preciso saber quanto que eu gasto com aquele cliente. Eu vou gastar, sei lá, 3 meses. Quantas horas eu vou trabalhar por mês para aquele cliente? Se eu faço um cálculo, vamos supor, vou gastar, sei lá, 20 horas com aquele cliente e o dinheiro que ele está me pagando está me dando prejuízo, serão 3 meses de prejuízo. E aí, tudo bem, um mês, R$1.500 de prejuízo. Segundo mês, mais 1.500. Terceiro mês, mais 1.500. Vira uma bola de neve. Daqui a pouco, meu escritório está falido. Não posso fazer isso comigo. Então, eu nem começo um planejamento tributário para um cliente que eu vejo que eu vou ter prejuízo com ele, ou não vou ter retorno tão satisfatório. Porque se eu fizer isso repetidas vezes, eu vou me prejudicar. Eu vou começar a trabalhar e tem uma coisa que é diferente, que é você investir para aprender e pagar para trabalhar. No início, pode ser que eu precise desse cliente porque eu preciso aprender. É uma forma de entrar, é uma forma dele me indicar, é uma forma de aprender, de pegar a prática real dos fatos, pegar um arquivo, de conversar com o contador e viver umas experiências que eu não teria só assistindo o curso. Então, às vezes, eu vou, né, investir nesse cliente, é um investimento que eu estou fazendo. Ok, investi, aprendi a fazer, fui no segundo, já aprendi o terceiro. Se você fizer de graça, está pagando para trabalhar. E aí, se você fizer isso várias e várias vezes, daqui a pouco o escritório está falido. Aí não adiantou, né? Você estudar tanto, se dedicar tanto, vai ficar só jogando dinheiro fora. E é o que eu falei, vai ser a hora que a disciplina vai falhar e você não vai ter nem motivação para continuar os seus sonhos, né? Nossa, eu acho que o pessoal pode ter assim vários insights, várias ideias. Acho que quem já começou, quem está começando, quem já faz, né, planejamento, porque eu acho que várias coisas que você comentou se adaptam para momentos diferentes de vida também. É muito legal ouvir como você aproveitou o que estava próximo de você, seja as oportunidades para prospecção, seja o conhecimento da contabilidade, porque é justo, é legítimo que você aproveite os contatos que você tinha, né, na contabilidade, o curso que você fez e todos os aprendizados, né? Porque isso é muito importante. Acho que foi muito valioso para o pessoal te ouvir, conhecer um pouco mais da tua história, ouvir das suas estratégias, porque foram coisas bem ricas que você compartilhou aqui de como poder fazer, né? Bem claro, olha,
é um parecer, mas está tomando teu tempo. Vai, olha para isso como realmente um serviço, senão daqui a pouco passa para o contador, você está investindo no teu tempo e não nem aprendizado mais né? Que já virou. É. Você já aprendeu, você já tem papel de trabalho, já sabe fazer, mas continua achando que você. E tem uma coisa, a pessoa às vezes ela não se vê, sabe? Ah, eu aprendi, eu sou bom no que eu faço, eu consigo fazer. Gente, deu certo com 2, 3 clientes, acabou, você já sabe fazer. Vai, começa a pegar clientes para você realmente ganhar dinheiro com isso, e ganhar bem, né? Porque o tributário, o pessoal fala, ah, tributarista ganha muito dinheiro. Ganha muito dinheiro, é muito crédito, mas eu pego uma ação milionária. Quantas ações milionárias eu consigo pegar, sei lá, no direito civil, no direito penal, porque no tributário é o que mais tem, gente. Um errinho que um cliente do Simples Nacional... Teve gente que falou aqui para mim, ah, mas Simples Nacional não é bom de oferecer planejamento, é bom oferecer para lucro real. Continuo pensando assim, porque quanto mais pessoas quiserem ficar lá no lucro real, mais empresas do Simples eu tenho à minha disposição. Estou nadando aqui nesse oceano azul sozinha. Então, são empresas que eu gosto de trabalhar, são empresas que eu comecei, são empresas que eu já tenho papel de trabalho. Aparece empresa de lucro real para fazer? Aparece. Eu adoro fazer lucro real também. Mas eu tenho que lembrar que eu estou conversando aqui com pessoas que são Ana Paula de 2017, né? Que é aquela que escutou 40 nãos. Então, eu tenho que lembrar do começo e contar coisas que a maioria das pessoas não querem contar. Porque se hoje eu vejo assim, Michelle, eu acho tão bonito, porque assim, a gente vê como que o conhecimento ele arrasta, né? Que quando eu vejo meus seguidores, meus alunos postando que eles estão dentro da farmácia e fazendo, repetindo a estratégia que eu contei para eles de comprar um produto, ver o NCM, depois ir lá conversar com o dono, é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, sabe? Que eu fui lá e fiz e deu certo. Que eu compartilhei um dia lá há 2 anos atrás em um curso ou em aulas gratuitas aqui no Instagram e a pessoa repetiu. E outra pessoa começou a repetir também e todo mundo agora está fazendo. Olha só. Então, assim, eu quero que façam mesmo, eu quero compartilhar conteúdo, eu quero compartilhar meu conhecimento, quero que as pessoas voltem. Antes de ser advogada, contadora, tudo isso, além de ser tudo isso, eu também sou professora, fiz um mestrado porque eu queria, sou apaixonada por ensino, sou apaixonada por lecionar, aprendi, tive que aprender como que ensina, como que eu faço o meu aluno realmente aprender a ter didática, eu investi nesse tipo de conhecimento, para que hoje as pessoas consigam, que é uma coisa que eu queria muito quando eu fiz mestrado, não era nem pelo título, a gente faz pelo título, tem gente que faz para ganhar mais dinheiro quando é concursado, mas eu fiz por um único motivo, porque eu tenho um professor que chama Lúcio, que eu levo ele para minha vida inteira. Ele me fez apaixonar por auditoria, ele me fez entrar na KPMG, ele me fez terminar o meu curso de Ciências Contábeis, porque eu tive uma depressão no final da minha graduação, e foi ele meu orientador, foi ele que me sustentou. Hoje, ele é a pessoa que eu vou levar para o resto da minha vida, que eu vou reencontrar ele daqui uns anos na academia, né? E ele vai estar velhinho, às vezes até irreconhecível, mas eu vou reconhecê-lo, porque ele fez diferença na minha vida. Às vezes eu passei pela vida dele e fui mais uma aluna, mas o aluno nunca esquece o professor. E quando eu fiz o mestrado, eu queria ser o Lúcio na vida de várias pessoas. Eu queria que a pessoa fosse lá, conquistasse, tivesse sucesso e lembrasse de mim. Nossa, por causa da Ana Paula, que falou não sei o que para mim. E aí eu fui lá e consegui. E ela vai lembrar de mim e eu acho lindo isso, que é você ter a sua história contada por outras pessoas. Eu queria ficar, né? Eu queria ser reconhecida. Acabei sendo reconhecida da forma mais bonita possível. Hoje os meus alunos, eles contam a história deles através da minha. E eu acho isso lindo. Delícia, parabéns. E é o que a gente está falando, assim, é muito bonito falando sobre gratidão, sobre como um colabora com o outro, né? Como esse professor Lúcio te inspirou e você hoje está inspirando tanta gente, compartilhando tempo nessa live e em todos os lugares que você ensina e compartilha conhecimento. Muitíssimo, muitíssimo mesmo. Obrigada, Ana Paula. Quem não segue ainda, por favor, sigam Doutora Tributarista aqui no Instagram, para continuar acompanhando as dicas, os aprendizados, enfim, as histórias, né? Da doutora Ana Paula. Chegou uma pergunta, eu acho que a gente vai fazer essa última e a gente já encerra, então. O pessoal perguntou aqui como que leva o planejamento tributário para o produtor rural. Eu não sei se dá para responder aqui, senão fica como tema para uma outra conversa.
Planejamento tributário produtor rural é maravilhoso. É um campo tão maravilhoso, eu vejo tanta gente falando assim para mim, que mora no interior e não consegue trabalhar com tributário porque mora no interior, e eu falo assim: pergunta para o seu cliente onde ele está buscando tributário, porque ele está buscando. Ele está buscando Ah, em São Paulo, ele está buscando nos grandes centros, ou então vem para Goiânia. Eu tenho um cliente, eu acho ele tão engraçado. O cliente, não, acabou virando amigo, né? Ele é advogado também. Ele falou para mim: Ana, eu sou daqui do interior de Goiás, o pessoal gosta, assim, levar o nome de um escritório de São Paulo é tão, assim, importante para os clientes aqui dessa região, que eu comprei um CNPJ de São Paulo, só para trabalhar aqui. E eu falei, cara, como pode, né? Então, as pessoas, quando elas não veem referência na sua região, no interior, elas vão buscar fora. E você está perdendo um excelente mercado, que é do produtor rural. E para mim, assim, que estou indo atrás disso, né? Agora eu vou contar até. Eu estou sendo boba aqui de contar, mas vou contar essa estratégia aqui para vocês. É feliz daquele que vai assistir essa live. Eu fui sim, para Jataí, na verdade, eu tô um negócio assim com Deus, assim, uma comunicação muito direta. Tanto é que esse mês eu falei para ele: Deus, ó, manda para mim um contrato, eu quero um contrato de 6 dígitos, só manda, brincando, sabe? Eu falei, só manda, pode deixar que o restante eu dou conta. E ele mandou, que benção. ele Que... mandou. E agora eu que me vire para dar conta, né? Mas aí eu falei para ele um tempo atrás que eu estava meio perdida. Eu queria aumentar o meu escritório, mas eu tinha algumas questões que dificultavam melhorar, né? Crescer o escritório. E eu não conseguia solucionar. Há 5 anos eu busco essas soluções. E Uhum, aí eu fui convidada a dar uma aula numa pós-graduação, fui almoçar com os alunos, um desses alunos era o meu calouro, e ele foi respondendo exatamente do nada. Ele foi contando para mim do uhum, escritório dele, que ele estava no interior, e ele foi respondendo, dando para mim as soluções das dúvidas que eu tinha para o meu escritório. Eu tanto conversava com Deus. E aí eu comecei a colocar na minha cabeça: eu preciso ir para o interior. Eu preciso ir para o interior, eu preciso ir para o interior. E Deus tem me mandado muita comunicação nesse sentido, do interior. Ele tem abriu portas para mim no interior já, aqui de Goiás, parcerias, clientes novos. E uma coisa que eu vou fazer para o segundo semestre, agora eu estou contando em primeira mão aqui, é abrir uma filial no interior. oh, Então, porque realmente era a resposta que eu estava precisando para expandir o meu escritório. Eu não consigo expandir ele hoje na capital da forma como eu quero, né? Rápido do jeito que eu quero, mas eu consigo fazer essa expansão lá no interior. E é um lugar que as pessoas às vezes não olham, não percebem, uhum, mas é uma mina de ouro. Existem regiões no Brasil que são verdadeiras minas de ouro, que você vai oferecer, às vezes, um planejamento tributário para um produtor rural e acaba fornecendo também um planejamento sucessório, uma holding, que hoje é o que está mais em pessoal comentando aí. E eu vejo muitas pessoas que são da área do direito de família se aventurando na área tributária, que vão dar problemas para os clientes depois. Eu não me uhum, aventuro hoje na área de direito de família. uhum, Apesar que eu sou obrigada a conhecer os regimes, né, de comunhão e tudo, para poder fazer meu planejamento sucessório dentro do planejamento tributário, às vezes, não vou saber uma situação específica de uma decisão que foi tomada ontem, que às vezes o advogado de direito de família ele já está sabendo. Então, eu faço sim, questão de fazer parceria com advogados de direito de família. Hoje, quando eu vou atender uma holding, forneço um uhum, planejamento tributário para o cliente, ele leva para um planejamento sucessório associado ao tributário, eu acabo fazendo parcerias com pessoas que eu sei que são excelentes profissionais, que vão atender muito bem esse cliente nessa parte sucessória, do direito de família. uhum, E eu falo assim, por que eu não me aventuro? Eu tenho que conhecer, eu tenho que saber o básico. Mas uhum. quem melhor para falar disso do que uma pessoa que está vivendo isso dia a dia dela? Da Uau. mesma forma que outras pessoas do direito de família também me procuram quando envolve a parte tributária. E a gente acaba fazendo parceria. Então, assim, estou indo para o interior fazer essa prospecção de holding, planejamento tributário associado a planejamento sucessório, planejamento tributário para produtor rural também. Eles fazem muita venda de fazenda. E vocês sabem que ganho de capital em fazenda é altíssimo, que fazenda é 2 milhões, 3 milhões, 16 milhões. Então, o imposto ele é extremamente alto, porque o valor do patrimônio ele é alto. Uhum. Exige um planejamento tributário nisso também. Então, estou indo atrás desses clientes para prospectar esses clientes. A parte contábil também é a mesma forma, que eu não posso esquecer que eu tenho 2 graduações, esse é o meu diferencial, e eu vou oferecer as duas. Claro. E para quem atua no rural, gente, eu falo para vocês, brilhem os olhos dos clientes de vocês, porque existem regiões no Brasil que elas são verdadeiras minas
de ouro, pessoas extremamente ricas, patrimônios extremamente elevados, fazendas que exportam bastante, não tem essa questão de um Uhum. planejamento para exportação. E o crédito, o que que eu vou fazer com isso, já que eu tenho muito ICMS como crédito, mas não tenho ICMS para pagar, onde eu vou alocar esse crédito? Existe muita questão de planejamento tributário para exportação e o pessoal está procurando fora, sendo que Uhum. você poderia estar oferecendo aí, às vezes é um amigo do seu pai, que é dono dessa fazenda que está exportando, que poderia muito bem estar te passando esse cliente, mas ele está passando lá para São Paulo para um desconhecido porque não sabe que você atua com isso, ou Uhum. porque você não resolveu atuar com isso ainda. Então, não sei vocês que trabalham no interior, mas eu adoro o interior e estou indo para aí também. Não seremos, não seremos concorrentes, não, seremos parceiros. Sim, sim, vai todo mundo junto, né? Porque tem muito espaço para atuar. E que delícia. Obrigada por ter comentado com o pessoal, assim, mais uma novidade de primeira mão. E falar dessas oportunidades todas que tem, tanto do planejamento tributário quanto do planejamento sucessório que tem, né? Essa interligação ali grande. Nossa, realmente foi um prazer, Ana, te receber, conversar, te conhecer um pouco mais também. O pessoal que assistiu, que almoçou aí com a gente, aproveitou bastante. Quem não assistiu tudo ou não chegou depois, sabe que vai ficar gravado, vai poder então passar para quem acha que pode ser interessante dentro do escritório, um outro colega para compartilhar. Divulguem, divulguem mesmo, porque foram minutos aí, uma hora e pouquinho, preciosa de papo e de dicas, né? De compartilhar estratégias. Eu acho que uma das coisas principais é olha para o teu lado, assim, tem muita coisa por perto que a gente pode fazer, às vezes está olhando longe, né? Está olhando assim, mais distante, tem muitas coisas por perto que já dá para começar. Ana, obrigada mesmo. Se quiser comentar com o pessoal mais alguma coisa. Mas é isso. Foi muito, muito especial. Eu que agradeço o convite. Quem veio aqui na live, não, que veio né, por mim, ainda não conhecia o cálculo jurídico, gente, dá uma olhada no site. Não só para o pessoal que trabalha dentro do tributário, mas a área civil, trabalhista, previdenciário. Tem muitas ferramentas lá dentro, essenciais para o seu escritório. E agradecer o convite de vocês, adorei participar da live, conversar um pouquinho com você, Michele. Legal. E é isso, gente. Se quiser seguir mais o meu conteúdo, é só me acompanhar aí pelas redes sociais. É isso. Então, até a próxima live. Um abração. Um beijo, doutora Té. Tchau, Até, tchau. tchau, tchau.